Boa noite. Boa noite. Dezenove h 30 as pessoas entrando. Muito boa noite. Quem vai entrando, por favor, fala de onde está entrando, de que cidade, para eu ter noção assim de onde as pessoas estão falando. Oi, Vera, Verinha. Boa noite, Dri. Oi, Vânia. Boa noite. Fran, tudo bem? Boa noite. Fran, dá para entrar? Enquanto isso, o pessoal pode ir falando de onde está entrando, de que cidade. Olá! Ai, deixa eu ajudar. Boa noite, Fran. Boa noite! Ajeitando aqui as Tudo bem? coisas. Eu estou Prazer bem. em vê-la. Na correria a gente só se vê assim ultimamente, né? Muita coisa para resolver em pouco tempo. Pois é. Pessoal que está entrando, fala de onde está entrando, que cidade. Deixa a gente conhecer um pouquinho vocês. Ah, que delícia. Adri, te dando boa noite aí. Oi, Dri. Delícia, né? Silmara. Márcia, de onde vocês estão entrando? Fala de cidade que vocês estão entrando, estou curiosa. Da última vez entraram de Santos, de Rio Claro, um monte de cidade. Jardinópolis. Delícia. Tambaú. Ai, que gostoso. Tambaú. É o teu pessoal, Tambaú. Junquerópolis. Minas Gerais. Gostoso. Tambaú é teu pessoal, né? Você trabalha lá, não trabalha? Não, é Tanabi. Ah, Tanabi. É a região, não é? Você sabe porque para Tanabi é para frente um pouquinho de São José do Rio Preto. O Tambaú eu acho que fica para cá. Mas é que um pouquinho antes. eu tenho um pouquinho de gente em todos os lugares, né? Tem um pouquinho meu espalhado para todo lado aí. Assim que é bom, né? Um pouquinho de um montão, né? Assim que é bom. 10 anos, né? Mais de 10. Delícia. A Érica. Que cidade você é mesmo, Érica? É daqui perto de Ribeirão. Eu não esqueci o nome da cidade. Ai, que gostoso. Então vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai já conversando um pouquinho. Vamos lá. Nós vamos falar hoje, Fran, eu vou falar um pouquinho sobre biohacker, medicina integrativa, que eu já até fiz uma live sobre isso, mas já faz um tempinho, nem todo mundo participou, então vou dar uma passadinha e a gente vai explicando o porquê da constelação estar envolvida nisso tudo, certo? Eu convidei aqui a Francine Papa, é uma grande profissional, maravilhosa, né? Está nessa noite com a gente para falar de constelação familiar. Ela é facilitadora de processos de autoconhecimento, de expansão da consciência e da transformação positiva do ser humano. Ai, quando eu li essa descrição, eu falei, é tudo que a gente precisa hoje, né? Então, estou no caminho certo e estou convidando a certa, viu, Fran? Bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, poder participar aí desse movimento que você está fazendo. Muito bonito, né? De passar informação para as pessoas a respeito da qualidade de vida. E eu estou, assim, lisonjeada de poder estar aqui junto com você, falando um pouquinho
do meu trabalho. Achei fantástico. Muito obrigada mesmo. Bacana. Então vamos lá, ó. Biohacker é um conceito novo, é uma prática nova na medicina, que ela utiliza a técnica hacker, aquele hacker dos computadores que a gente conhece, que entra dentro dos computadores, procura tudo que tem escondido lá dentro, as senhas, as coisas secretas e desvenda aquele mistério todo. A gente utiliza essa técnica biohacker na nossa biologia, no nosso corpo. Sempre buscando promover saúde para a gente viver mais e melhor. Isso a gente faz como? Sempre envolvendo corpo, mente, espírito, relações com o mundo externo, relações familiares com animais e com tudo mais. Então a gente vai rastreando, biohackeando todos esses pilares do ser humano, encontrando onde que tem alguma coisinha para a gente equilibrar melhor, para isso formar um conjunto. Eu costumo falar que o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, nossa integração enquanto ser humano é uma orquestra sinfônica. Nós temos diversos instrumentos que tem que cada um deles estar afinado, que no caso são os nossos órgãos, todos têm que estar trabalhando perfeitamente, mas só isso não basta. Só afinar os órgãos não basta, eles têm que estar integrados. Se os instrumentos não conversarem entre si, eles não vão tocar aquela bela música que a gente espera. Então, a nossa orquestra, nós vamos biohackear essa nossa orquestra para afinar os nossos instrumentos e para fazer com que eles conversem entre si de maneira mais favorável, mais positiva, mais dinâmica. E aí entra a medicina integrativa. Depois que a gente biohackeou o nosso corpo, a gente vai utilizar a medicina integral. O que é isso? Utilizar todos os recursos disponíveis para melhorar, para equilibrar, para deixar esses pilares todos energeticamente melhores. Então, podemos usar remédio? Podemos. Podemos usar terapia? Podemos. Podemos fazer meditação? Podemos. Podemos fazer constelação familiar? Sim. E aí que entrou esse convite. Para cada semana eu estou trazendo a proposta da gente entender algum pilar dentro da medicina integrativa ou alguma forma terapêutica dentro da medicina integrativa, que a medicina integrativa não é só remédio, utiliza também remédios, suplementos, mas o foco é manter saúde. É cuidar da saúde hoje para a gente ter uma saúde melhor no futuro. Que eu sempre falo no meu Instagram, né? A sua saúde no futuro começa agora. Então, equilibrar o agora para a gente viver mais e melhor. Então, eu vou começar aí, Fran, e tá fácil pedindo para fazer vocês isso, né? um pouquinho, né? E como equilibrar isso, né? O pessoal fala marido, filho, trabalho, as questões que vão acontecendo no dia a dia. Como que eu equilibro isso? Ainda tem que fazer exercício, né? Doutora Aníbal quer que eu durma não sei quantas horas, né? Fala sobre a qualidade do sono, a água. E como que eu vou fazer isso? É isso aí, gente. Então, aí que tá. Aí que entra a vida do facilitador. A gente vai tentar facilitar isso, tornar uma coisa, embora sejam várias coisas, a gente tem que integrar e tornar mais fácil. E tornar real, né? Tornar pro dia a dia isso. São não ser uma coisa contagiosa, né? Eu medo tudo e não faço nada, né? Exatamente. Então, assim, são novos hábitos que vão sendo inseridos, né? Então, quando a gente fala da questão da constelação, a constelação, ela é vou explicar um pouquinho, né? Porque às vezes nem todas as pessoas que estão aqui conhecem a constelação. Então, a constelação, ela é uma prática integrativa, né? Ela é uma técnica onde a gente trabalha em uma só sessão essas dores, esses sofrimentos, o que a pessoa está espelhando naquela situação. E o que acontece? Todas esses sofrimentos, essas mudanças no dia a dia, essas dificuldades, na realidade, para a constelação é uma oportunidade. Então, assim, o que a pessoa está espelhando naquela situação, porque o externo ele não vai parar.
é sempre um convite, né? Então, a gente teve aí a questão da pandemia. Cada pessoa pegou numa área da vida. Então, teve pessoas que pegou na parte com os filhos, outras com o marido, outra foi na parte financeira, outro... Então, assim, a empresa que precisou mudar o ramo de como é. Então, assim, para cada pessoa, que às vezes o pessoal fala assim, é quando você fala o externo, Francine, parece que é uma coisa só. Não é uma coisa só. Para cada pessoa, esse externo, ele traz uma informação diferente. E aí, essa capacidade que a gente acessa, né? Então, ao invés de ser uma dificuldade, às vezes tem uma doença, teve pessoas que realmente, né, passaram aí pela pandemia bem doentes e tudo mais fisicamente. Então, o que é isso? É exatamente um reflexo de uma memória que já está na pessoa. Então, a constelação, ela trabalha exatamente isso. Essas memórias, e conforme vai acontecendo as coisas no externo, vai sendo uma oportunidade da gente resolver e ir muito além disso. Então, assim... Então, muito do que a gente reage, às vezes, ao acontecimento de agora, a gente já está trazendo essa carga para esse momento. Exato, já é seu, né? Essa carga já é sua. Então, e aí essas memórias, elas podem estar em vários lugares. Então, ela pode ser uma memória de relacionamento, que eu trago para o meu relacionamento hoje as dores do meu relacionamento passado, porque não ficou fechado aquele ciclo do jeito que eu gostaria, né? Então, eu posso colocar esse espelho mais próximo, ou eu também posso trabalhar o que é o amor dentro do sistema da minha família. Então, assim, várias são as egrégoras, várias são as possibilidades da onde eu posso estar acessando isso. Mas é sempre o externo, o que eu estou vendo hoje nessa situação, é que é a possibilidade da gente trabalhar tanto esse reflexo pertinho, como a gente pode aprofundar, né, nas informações das células, como foi a minha multiplicação celular, a minha gestação, e chegar até em vidas passadas e muito mais, né? Então, a técnica da constelação, ela é apresentada de várias formas. E cada uma delas tem um aprofundamento diferente. Ai, mas a mais... vamos colocar assim, aqui é o espelho mais próximo, ela é menos eficaz do que eu aprofundar lá em vidas passadas, né? Fazer um trabalho mais profundo. Não. Não. O que muda de uma coisa para outra é que quando a gente aprofunda, essa resposta não precisa entrar em outras áreas da sua vida. Então, é como se fosse um código, vamos colocar que é o 566. Eu estou trabalhando no 566. Então, eu estou percebendo ele agora no meu financeiro, mas eu ainda não estou percebendo ele no meu amoroso. Então, quando eu aprofundo, eu tiro ele de todas as áreas. Ele não precisa. Aí já vai trabalhando em tudo. Em tudo. Exatamente. Em tudo. A gente vê muito isso quando a gente escuta, às vezes, ou até a gente vivencia questões da repetição de padrão, né? Sim. Às vezes, a repetição de padrão. A gente fica com carregando aquele padrão de relacionamentos ruins. Aí a gente fica, eu tenho o dedo podre, eu só escolho errado, eu só escolho coisas erradas. Mas está carregando um padrão e atraindo uma memória. A informação. E aí a gente pode pensar, né? Onde isso começou, né? Tipo assim, aonde isso? Então, esse relacionamento, porque tudo começa a partir de nós, né? Se eu tenho essa frequência em mim, eu consigo percebê-la no outro. Então, assim, como eu estou me tratando? Então, eu falo assim, eu estou num relacionamento abusivo. Tá um horror esse meu relacionamento. Ok, mas e como você está se tratando? Então, a gente está falando de qualidade de vida, né? Então, qual é a sua prioridade na sua alimentação, né? Na sua questão de benefícios para o seu corpo? Então, você está trazendo essa frequência. Você traz essa frequência. O quanto você cuida de você e olha para você, né? Exatamente. Não, eu estou esperando que o outro faça isso para mim. Opa, eu vou ficar satisfeita se o outro fizer?
Se não mudar aqui, o resto fora não vai mudar dentro da gente, né? Não tem como. Então, eu achei bem legal essa live para a gente juntar as duas coisas e muito das informações estão nas nossas células, né? Quando a gente fala de constelação na parte gemelar, né? De células, da informação, de como foi essa multiplicação, quais foram as memórias que eu despertei ali quando eu estava em formação. O mais interessante... Hoje, mais do que nunca, todo mundo sabe dessa informação, de que a gente carrega isso nas células desde antes da barriga da mãe, né? Brincar assim, a gente fala, da barriga da mãe, desde bem antes da barriga da mãe, eu posso dizer. Mas para ficar mais fácil, para às vezes alguém que está assistindo, alguma pessoa que está assistindo que nunca participou de uma constelação, eu vou dar um exemplo. Então, vamos colocar que nós éramos crianças, nós estávamos sentados na porta de casa, todos nós que estamos aqui. Né? E aí, de repente, aconteceu uma cena de agressividade. Nós nos deparamos com o externo, uma briga. Então, o meu reflexo frente àquilo foi congelar. A Nilfa correu. A Débora, aqui que está ali, ó, a Débora foi chamar alguém. Aí tem mais aqui, ó, o Percival, ele entrou na briga. Então, assim, por que a mesma situação desencadeia ações diferentes na gente? Porque existe uma memória. Então, em algum lugar, eu herdo essa memória do meu sistema, alguém do meu sistema, meu pai, meu avô, minha mãe, meu tataravô, agiu dessa forma e manteve ele vivo. Então, fica como um instinto de preservação. Sim. Só que naquela época pode ter funcionado, hoje talvez não. Então está gravado no meu inconsciente que eu tenho que fazer aquilo para que aquilo se resolva. Então eu vou ficar aqui congelada para isso se resolver. Só que na realidade, às vezes não resolve. Então quando a gente entra com a técnica da constelação, o que acontece? Esse congelar, esse meu reflexo, ele é meu eternamente. Eu vou continuar congelando. Só que eu vou começar a perceber que eu posso correr, que eu posso chamar alguém, que era antes uma resposta no estímulo que não estava como sendo uma solução para o meu inconsciente, para as minhas informações, para o que eu herdei. Então, às vezes, a gente acaba, que você estava falando dos padrões, né? A gente faz a mesma coisa, querendo um resultado diferente. Então, a gente fala, a constelação é um novo olhar. Então, quando a gente estabelece a terapia, o que acontece? A pessoa começa a entender outros tipos de solução para aquele mesmo problema, que antigamente não poderia ser, porque era desonrar o meu sistema familiar, não era seguro, uma série de coisas que pode estar passando, né, por tudo isso. E a gente tem... Você abre. Oi? Pode falar. Não. A gente tem 5% só de consciência. 95% dessas memórias está no nosso inconsciente. E o que vai pescar isso e trazer para fora é as nossas situações externas. Então, assim, olha que oportunidade. Eu tenho umas clientes que falam assim, você tá louca, não está falando que isso é uma oportunidade. Estou aqui no sofrimento horroroso. Eu falei, olha que oportunidade. Que salto quântico que você pode ir. Você pode ir além desses sofrimentos, além dessa angústia, além de tudo isso. O que eu acho incrível é exatamente isso que você falou. A gente quebrar o olhar único, porque você vai ter aquela reação que está gravada para começar a olhar para infinitas possibilidades. Então, eu posso... Então, ao invés de eu congelar e ter um olhar único de toda vez eu congelo, opa, agora eu enxergo que eu posso congelar, que eu posso chamar ajuda, que eu posso tentar socorrer no momento, que eu posso gritar, que eu posso correr, sei lá. Mas você começa a enxergar infinitas possibilidades, uma coisa que você estava enxergando assim, uma única. E eu acho isso incrível na constelação, e assim, gosto muito da constelação, acho que realmente funciona. Você passa a enxergar coisas diferentes, e me encanta assim...
enxergar outras possibilidades. Então, você muda um presente que você está vivendo, aquela mudança no momento, né? Sim. Já enxergando, e você tem a possibilidade de estar no futuro. Porque numa ocasião, você já vai pensar diferente, agir diferente. Então, incrível. Você trabalha o passado, fica no presente, possibilidade de reagir para o futuro. É fantástico. E o pessoal fala assim, mas quando isso começa? Eu costumo dizer quando você marca, quando você decide que você quer fazer uma constelação, que você decide que você quer experimentar esse algo novo. Aí já começa a sua constelação. E às vezes as pessoas falam assim, eu tenho um tema específico, eu quero isso. Aí 2 dias antes de chegar na consulta, olha, sabe que acho que eu mudei, porque o próprio universo, né, o próprio contexto vem mostrando, né? O pessoal fala, ancestralidade, essa força, né? A força da vida, o fluxo da vida. Ele vem te mostrando para que você, na hora que você chega na consulta, você fala assim, sabe? Eu acho que não tá aí meu problema, não. Eu acho que tem força em outro lugar. Eu falo exatamente isso. Então, assim, eu acho que o que mais me fascina... A tomada de consciência é forte, né? O que mais me fascina na constelação, que eu já estudo antes de trabalhar com isso, que há mais de 10 anos eu já faço isso, mas eu já estudava antes, é a questão da agilidade. E é uma técnica que te empodera, porque é você que vai fazer diferente. Eu não vou falar, é uma sessão só. A gente coloca as coisas em ordem, entra tudo nos eixos, segundo as leis de Bert Hellinger, o que está excluído a gente inclui, né? O equilíbrio entre o dar e o receber. A gente faz tudo certinho. E a pessoa, por si só, ela vai experimentar isso no dia a dia. Então, eu percebo isso, que dá um empoderamento para a pessoa. Eu percebo que não tem uma volta. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero constelar de novo. Às vezes até a mesma coisa. Eu não vejo isso que é a mesma coisa, mas sim um outro aspecto. Pode ser essa frequência em um outro lugar. Mas é algo que empodera a pessoa a tomar conta da vida dela. A experimentar algo novo. Então isso me fascina muito na constelação. Eu vou andando com as minhas pernas. Eu vou experimentar isso. Você vai experimentar quando? Quando você quer. Tá ali para você, mas você vai decidir. Então existe um respeito, uma honra, uma força muito grande, um acolhimento, né? Maravilhoso em relação a como você vai dar o seu próximo passo. Aí tem algumas clientes que falam assim, mas eu acho que eu dei 2 para trás. Eu falo, não. Às vezes você precisa desse tempo. E a pessoa vai decidir. A pessoa vai olhar para aquilo daquela forma. E é um processo. E nós somos seres únicos, não tem como eu comparar. Eu nunca fiz uma constelação, nem sei mais quantas eu já fiz, gente. Perdi a conta. Quando eu comecei, eu tinha um caderninho com os números, sabe? Aí quando chegou a 100, eu falei... eu fiz 100, eu fiz 100 constelações. Depois, assim, do 100 para 200 foi tão rápido que eu falei assim, nossa senhora Aparecida, pelo amor de Deus, não vou contar mais não. E hoje, infelizmente, eu não sei mais quantas eu fiz. Foram muitas nesses anos e de várias formas também. E eu acho mais gostoso da constelação é que a gente pode aplicá-la também de uma forma que seja mais confortável para o cliente. Então, isso é importante. O cliente, para me deixar, por exemplo, eu como a facilitadora, mexer nas maiores dores dele, né? Então, assim, aquele bichinho de estimação que eu estou todo dia cuidando, alimentando e tudo mais, ele precisa estar acolhido. E a constelação, ela tem várias formas de se apresentar. Então, a gente pode trabalhar isso individual, a gente pode trabalhar isso em grupo, a gente pode fazer constelação na água, a gente pode trabalhar a constelação, o que eu falo aqui dentro da barriga da mãe, que é no balanço, a gente pode trabalhar a constelação conversando, desenhando, com os cavalos. Então, assim, infinitas são as oportunidades que a pessoa tem hoje, que como começando era assim, não, viu, gente? Lá atrás, quando começou, não era desse jeito. Hoje, a expansão da constelação, ela possibilita que a pessoa possa escolher a forma que eu quero.
Eu me sinto melhor num grupo, eu me sinto melhor individual. Ah, eu quero na água, eu quero a constelação com cartas, eu quero a constelação com movimentos de cavalo. Ah, e temos uma pergunta aqui, ó, da Adri. Como funciona a constelação com cavalos? Ah, É incrível. maravilhoso. Maravilhoso, né? E ela quase não gosta de cavalo, viu? O cavalo, ele é um animal que já tem a característica por si só de transmutação. Então, assim, a gente vê vários trabalhos antes da constelação começar tudo isso, de você fazer uma fisioterapia e colocar a criança em cima e a criança conseguir confiar naquele balanço do cavalo e o cavalo vem transmutando sentimentos e emoções. Então, assim, é nato deles. É tão lindo a entrega, é a coisa maravilhosa. E assim, eu sou suspeitíssima para falar, porque eu amo também. A Adri tá falando, eu amo esses bichinhos, eu amo todos os tipos de bicho, né? E o cavalo, ele tem... Eu trabalho com o cavalo solto, né? Eu não trabalho com o cavalo estruturado. Esse é o pai, esse é a mãe, esse aqui eu deixo ele entrar com a força dele, né? Com que ele pode... Quem é o cavalo que pode trabalhar? Quem é o melhor cavalo que está aqui para essa frequência que o meu cliente quer trabalhar? E aí ele se estabelece. Você escolhe o cavalo ou o cavalo vai se apresentando, ele vai sentindo e se posicionando? O cavalo escolhe. Não sou eu. Nossa, eu não sou eu que eu escolho o cavalo, não. Já aconteceu uma vez, né? Eu trabalho aqui no sítio, né? E são cavalos de hipismo, né? São atletas, são cavalos atletas. O meu sobrinho trabalha com eles. E eu falei, eu posso começar aqui um trabalho? Ele falou, vamos lá, né? Então são cavalos atletas, eles são mais altos, têm um porte diferente. Nós tínhamos, acho que 2 que não eram castrados. Então a gente sempre não mistura, né? Porque você tem que também ter alguns cuidados em relação a isso. A segurança das pessoas que estão ali, são animais de 800 quilos, né? Uma pisada e tudo mais. Então a gente não mistura os que não são castrados. E teve uma vez que no meio de uma constelação, um abriu a portinha e foi. Aí eu fiz assim, né? Jesus, Maria José. Ele foi a contribuição que ele precisava estabelecer ali e ele voltou para casa dele. Então, assim, eles deitam para mostrar um luto, mas eles morrem tão mortos que é impressionante. Aí você fala assim, gente, como assim? O cavalo está deitado, a pessoa olha e fala, ele morreu. Eu falo, realmente. Né? Ele tá ali. É muito maravilhoso. Eu acho que se eu colocar qualquer palavra em relação a isso, tem que experimentar. Porque não tem muito assim. E a integração com a natureza, eu não trabalho só com os cavalos, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu punha um cavalo só e eu trabalhava com os bezerros. Então, hoje, meus bezerros eles estão boi, né? Na última constelação que eu fiz o ano passado, eu falei, eu não vou soltar o boi no meio de tudo isso, né? E ele levou a gente até lá. Ele começou a fazer movimentos, tipo assim, que ele estava excluído. E o pessoal ficava impressionado. Como esse bicho está fazendo isso? Eu falei, olha, ele já está no campo. Então, vamos lá. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Eu deixo com que tudo que está ali está disponível para gente. Tudo que está. É uma oportunidade da gente constelar e tudo mais. Mas eu tinha um cavalo só na época e eu trabalhava com os bezerros. Era bonitinho, pequenininho. Como que você faz essa constelação com os cavalos? Eu não ouvi. Onde? Aonde? No sítio Tamanduá. É aqui indo para Serrana. Dá mais ou menos, acho que uns 17, no máximo 21 quilômetros. É bem pertinho da pista, né? No quilômetro 45. A gente entra... É tipo um ar. É um sítio. É um sítio da família, da nossa família. É um sítio onde a gente... Super simples, gente. Não é um ar. Você fala, você quer um ar? Não, é um sítio. Entendeu? É um pedacinho de terra. É um lugar muito iluminado. Bom.
E quando... Sim, que é bom, tá aberta a energia do universo, né? Algo simples e a gente estabelece um horário para começar e ela começa, a constelação começa naquele horário, os bichos já começam a vir e a participar. Às vezes eles vão buscar a gente. No começo eu deixava eles soltos o tempo inteiro, né? Então o pessoal estava tomando um café e estava passando o bezerro e tudo mais. E aí eles, de repente, eles começavam, tipo, vamos lá, vamos trabalhar, vamos dar certo, já está começando. Então a energia de estar fazendo uma constelação na natureza é a integração de tudo, né? Então, assim, qual é a história que tinha ali naquele lugar antes? Então a gente tem um pedaço de terra lá onde passam muitos veios de água embaixo. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho lá, eu comecei trabalhando no sítio. Eu comecei a trabalhar o sítio, eu trabalho os animais, eu atendo os animais também, né? Então é tudo um complexo, mas é uma vivência maravilhosa, sabe? É uma vivência... E você entender bem, né? Quando a gente pensa que o cavalo é usado na ecoterapia para crianças autistas, síndrome de Down, essa integração energética do animal com as crianças, dá para entender perfeitamente que eles são animais sensíveis mesmo. Isso. E eles chegam e eles escolhem a pessoa, eles escolhem o local, eles vão escolhendo e vão tratando. E não é porque às vezes tem, por exemplo, a gente está num grupo e o cavalo chegou em uma pessoa que não está trabalhando aquela frequência em todas as outras. Então eles trabalham em tudo, né? Eu costumo dizer que eles trabalham pelo coletivo, né? Eles têm essa questão do coletivo, eles trabalham no movimento da alma, é muito bonito. Eu percebo assim, é um amor incondicional, é uma entrega, é um amor incondicional. Então, assim, às vezes, num grupo, né, um cavalo está tratando a mãe e outro cavalo está tratando o filho, sabe? Assim, é lindo. Eu olho assim e falo, nossa. Parece que foi combinado com o animal, né? Interessante. É muito rico. E, às vezes, quando alguém vai estruturado, querendo algo, não consegue baixar as barreiras e receber daquilo que é tão simples, né? Porque ali é o que eu falo, gente, passou daqui para dentro, vocês já estão sendo constelados. A vivência começa na hora que você passa na porteira. Uma coisa vai te chamar atenção, outra não. Normalmente a gente leva as pessoas para dar uma olhadinha nos cavalos, fica à vontade, vamos tomar um café junto. Esse tomar o café junto já é um acolher você, já é um acolher a sua família, o seu sistema familiar. Seja muito bem-vindo, né? Aqui você pode, né? Você pode trazer tudo que você é, né? Todo o seu ser para cá. Né? Como se integra a medicina integrativa com a constelação. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Na medicina integrativa, a gente não olha só físico e mental, por exemplo, ansiedade, depressão, exercício, alimentação, lógico, olha tudo, mas a gente olha também o energético, né? O pilar energético. E o energético, interação com os familiares, interação com amigos, interação na sociedade, que às vezes está bem complicadinho, né? Essa interação com a sociedade, né? Interação com os animais, o quanto os animais contribuem para a nossa saúde, o quanto isso é importante, natureza. O pessoal vê eu falando assim, abraça uma árvore, acha que eu tô louca, mas não tô, eu abraço. E se você se permitir abraçar a árvore, você vai sentir o poder da natureza, essa energia, porque sente, abre a mente, abraça a árvore, perde a vergonha, sei lá, abraça a árvore. É delicioso, é como pôr o pé no chão para equilibrar a energia. Né? E na medicina integrativa a gente mapeia tudo isso, hackeia tudo isso para acertar esses pilares. Porque às vezes está faltando isso, a gente botar o pé na terra mesmo, o pé descalço na terra e falar, não, meu momento de descarregar sei lá, um estresse num relacionamento X. Então, às vezes, medidas simples.
E eu acho a constelação, assim, apesar de complexa, porque mexe em coisas importantes, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa legal. Tem começo, meio e fim. Então não fica aquela coisa assim, a doutora está me mandando para terapia, eu vou ficar um ano sentada lá no divã, que é bom também, não estou criticando, né? Estou enfocando de outra forma, tem coisas que precisam ser feitas com terapia, né? Mas a constelação, ela é uma coisa com começo, meio e fim. E isso eu acho bem legal também, que a gente consegue ajudar a pessoa num momento mais rápido, né? Eu vejo, na minha percepção, principalmente quando a gente fala de saúde, né? Quando a gente já somatizou algo, como já está no físico, essas dores já estão no físico, a constelação é muito interessante porque ela é rápida, né? Então, aquela história, uma sessão, né? É muito bom você ter acompanhamento, eu acho perfeito. A gente poder, né, ter esse acompanhamento, mas às vezes é necessário algo bem pontual para que a pessoa consiga se restabelecer mais rápido. Esse tempo dentro da medicina, né, do ganho do corpo, ele é muito, muito válido, né? E a constelação, ela consegue isso. É aquela questão de você voltar à sua energia vital, né? Que o pessoal fala, come uma frutinha tirada da árvore, perceba essa energia vital, né? Então é aquela história, como você vai beber da fonte, a energia ela se restabelece. Eu tenho, por exemplo, a constelação em cartas, né? Eu costumo, o nome que eu coloquei para ela é o fluxo da vida. Então, quando abre o fluxo da vida, porque essas informações que a gente herda, né? Que a gente está lá no nosso inconsciente, é muito importante tudo isso. Mas é importante também a gente saber de onde vem. Olha, isso aqui é do meu pai, esse é meu, né? Qual que é o meu lugar em tudo isso aqui? Qual que é a possibilidade? Porque isso é força. E às vezes as pessoas acham que eu tenho que fazer uma constelação porque eu tô com um problema muito grande. E na realidade, às vezes a pessoa colocou um limite para o teto da onde até ela pode ir. Assim, será que eu posso ganhar mais dinheiro que meu pai ganhou? Mas será que se eu vou virar concorrente dele inconscientemente? Às vezes a gente não vai mais longe, né? Tem mais sucesso, mais felicidade. Mas, nossa, eu sou super feliz. Eu não acho que eu sou infeliz. Então, eu não tenho um problema sério de saúde, eu não tenho uma briga, eu me dou bem com os meus familiares e tudo mais. Ok, mas e aí? O que você gravou que não pode ser superado? E a gente percebe em pequenas coisas que a gente faz, né? Às vezes a gente come uma fruta, por exemplo, né? Nossa, olha, essa fruta foi a melhor que eu já comi na vida. Eu fiz um contrato comigo ali. Então, quando eu for comprar uma fruta, será que eu vou conseguir escolher uma melhor do que aquela? Gravou a informação? Gravou a informação. Então, ali, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir, porque eu já falei que ali é o meu máximo. É o meu máximo, é o máximo que os meus familiares conseguiram. Eu não posso ir adiante. Então, assim, eu posso fazer Parece uma que constelação só quando eu tenho, né? É isso, é uma desonra. Eu vou me desonrar. Parece que é uma desonra você ir além e você tem que enxergar que muitas vezes é uma admiração dos seus pais ter por você porque você foi além. Mas na informação você está trazendo isso como desonra e bloqueia o crescimento, bloqueia a prosperidade. E com a constelação, na realidade, a gente percebe esse novo olhar. Quer dizer, se eu for além dos que vieram antes de mim, é muita honra, tanto para mim quanto para eles. Sim, justamente o contrário. Muita honra. Então, eu peguei essa informação que eles já tiveram ali, já vivenciaram e fui além. Então, eu vou para a vida, eu tomo a minha vida e vou fazer diferença, né? No meu sistema, no mundo, para minha família, eu vou ser feliz, eu vou viver. A questão de conseguir enxergar as outras oportunidades, as outras atitudes, e não ficar focado só naquilo que a gente trouxe de informação. Então, o que a gente pode constelar? Tudo. 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 Eu posso constelar para eu
alguma coisa que está me incomodando, eu posso constelar porque eu quero mudança na minha saúde, porque eu quero emagrecer, porque eu quero engravidar, porque eu quero qualquer coisa, porque eu quero ir além do que eu já tenho hoje. Eu posso Sim. usar a técnica da constelação. Ô, Fran, para quem não conhece, assim, nunca, Sim. tem gente que nunca nem participou, não teve conhecimento, é o primeiro contato. Vem comigo, né? Tem uma sériezinha na Netflix, chama Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher. É Uma Nova Mulher, né? Se não me engano. É uma Quem nova tiver mulher. interesse, é bem basiquinho, é um romancezinho, até interessantezinho assim para assistir. Fui rapidinho, dá para assistir. Pega na Netflix uma série que chama Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher. Lá aparece como que funciona, Sim. como que é feito tecnicamente isso, que não é nada elaborado, louco, que a gente começa a pensar em coisa. A constelação familiar, você já pensa no céu, já pensa em constelação, fala o que isso tem a ver. Eu lembro a primeira vez que eu escutei esse termo, eu fiquei cheia de dúvidas. O que é isso, né? Mas dá uma palhinha assim, de mais ou menos que a gente forma o campo, mais ou menos como que é. Vamos falar um pouquinho sobre a série, né? A série, é um exemplo, sim, de um trabalho em grupo, tá? Então, em grupo. A gente tem trabalhos individuais e dentro da série é algo bem estruturado, tá? É um trabalho estruturado. Esse aqui representa seu pai, esse representa sua mãe, esse representa esse representa esse. Então, tem outras formas de a gente trabalhar. A gente pode trabalhar individual e a gente pode trabalhar sem essa estrutura, né? Onde a gente consegue ir direto aonde está a origem, que é quando o cavalo entra, por exemplo. O cavalo entra para resolver exatamente a origem. Vai no ponto. Ele vai no ponto. Ele vai no ponto. Então, às vezes ele chega perto de você e você é tomado por uma emoção que você não entende o que é aquilo. Entendeu? Então, assim, eu passei por tudo, não precisei trazer essas informações e resolvi. Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é esse campo de informação. Mas aonde está isso? Como que você percebe isso? O campo de informação, ele está com o cliente. Então, o cliente, ele não percebe, mas ele já traz essas informações em qualquer coisa que ele estabeleça, tá? Então, se eu perguntar como é a sua relação com o dinheiro, ele vai falar que é a mesma relação vamos colocar, do relacionamento amoroso. Existe um padrão. Então, dentro da técnica, a gente aprende que esses campos, eles podem ser, vamos colocar assim, por exemplo, ele pode ser o campo de uma doença. Então, eu tenho o meu campo, vamos lá, vamos falar de campo, adoro. Então, vamos lá. Eu tenho o meu campo familiar, eu tenho o meu campo profissional. Então, assim, às vezes, quando alguém fala mal da constelação, isso me toca também, de alguma forma. Eu percebo aquilo. Então, às vezes, a gente vê uma notícia como mulher, né? Como a egrégora do feminino, de alguma coisa que aconteceu com uma mulher do outro lado do mundo, você não conhece nem nada. Você já começa a agir aqui o masculino, se for em relação ao masculino, já é diferente. Então, isso mexe com você. Porque nós estamos nesse coletivo, nessa egrégora, nessa energia. Então, quando a gente entra, por exemplo, numa questão de uma doença, também existe qual é a informação que teve antes. Aí eu entrei numa empresa, cheguei lá, fiquei igual o funcionário que estava antes, porque existe uma informação. Então, esse campo, ele já está lá, ele já existe. E aí eu entro porque eu sou a energia de contribuição para aquilo. Então, assim, por que aquela fica mais fácil de explicar quando é empresa, né? Então, vamos colocar. Eu tenho uma empresa, né? E eu tenho um determinado setor que está me dando problema. E eu estou trocando os funcionários e não está resolvendo. Então, normalmente eu falo, ok, então vamos abrir o campo para saber o que está isso. E normalmente está no dono. Entendeu? Então, aquele setor, ele está ligado à crença de quem criou tudo aquilo. Então, assim, se a gente for falar da nossa família, é a mesma coisa. Quem criou tudo aquilo? Quais são as crenças? O que pode e o que não pode em relação, né? O que a gente, por exemplo, como constelador, o que constelador pode e não pode? Existem regras, existem
uma série de coisas. A medicina e tudo mais. Então, isso tudo são coisas. Então, a gente, quando você, por exemplo, começou com esse negócio de integração, existem médicos que não gostam dessa parte da integração, né? A modernização, né? Que, na realidade, antigamente, se perguntava quando chegava no consultório, né? Como você está? Lá atrás era assim. Aí depois começou a dividir e agora está juntando de novo. Mas lá atrás, quando era um médico que só fazia isso, era exatamente isso. Ele queria entender o que a pessoa estava passando, como estava a família. Era tudo dessa forma. Porque é nesse mas a gente, na faculdade, a gente tem uma visão bem direcionada para diagnóstico e tratamento. Exato. Você é cobrado para saber diagnosticar e saber tratar corretamente. Então, vamos lá. Né? Vamos então, nesse exemplo. Muito isso. Então, quando hoje você fala... Existe regra, não é mesmo? Então, quando hoje você fala de medicina integrativa, torce o nariz. Você fala, está inventando moda. Mas não está inventando nada. Você está voltando na origem de tudo, exatamente. Na origem de tudo. Então, eu vou pegar esse seu exemplo, para as pessoas entenderem o que é o campo. Né? Então, assim, você entrou para a medicina, existem regras. É isso. Quando você entra para a sua família, já existem regras. Ali existe o que é o amor, o que é o dinheiro, como que você vai se relacionar, o que é certo, o que é errado. Já existe isso. O que é diferente do meu sistema, do seu sistema, do outro sistema. Cada pessoa traz uma informação, uma vivência diferente. E esses pacotes que não foram fechados, que a gente fala, né? Por exemplo, eu finalizo um relacionamento, mas eu não estava com vontade de finalizar, não queria. Outra pessoa queria, ou tudo aquilo não saiu como eu planejei, ou como eu queria. Aquele pacote como se ficasse em aberto. Então, imagina o tanto de pacotes que a gente herda abertos. Vai carregando, né? E conforme a gente que está aqui no final de tudo isso, né? Vivenciando, é uma oportunidade. A gente, às vezes, traz a informação junto com essas memórias, a gente também traz a capacidade do corpo. Essa é uma das maiores dificuldades, né? Então, por exemplo, se eu vou trazer uma memória do meu nascimento foi algo traumático, isso, aquilo outro. Qual era a capacidade que eu tinha de solucionar naquela época? Eu dependia. Então, essa dependência, ela vem junto. Então, a pessoa não consegue entender que ela pode resolver. Porque ela está junto com a memória, ela está com essa capacidade física. E tem essa capacidade física junto, né? No estudo das células e tudo mais. Então, a pessoa fala, eu não posso fazer nada. Mas não é bem assim, calma, vamos lá. Tem algum profissional que vai poder te ajudar nisso, outro que vai poder aquilo, entendeu? Então, são esses pacotes de informação. Então, às vezes, por exemplo, você contratou um outro funcionário que ficou igual. Como assim, Francisco? Não é possível. Eu falo, sim, que oportunidade que a gente está tendo aqui, né? Vamos lá, esse funcionário que saiu, ele saiu feliz? Ele saiu de que forma? Né? Vamos honrar isso? Onde está isso? Às vezes, o seu avô foi um funcionário dessa forma, né? Então, assim, onde que está isso? Então, se não mudar isso, você repete. Porque é aquela história, eu aperto a mesma tecla, mas eu quero um som diferente. Não vai ter. Então, assim... Gente, se quiser fazer pergunta, fica à vontade. Pode fazer, a gente está aqui para isso. Então, assim, eu acho muito rico quando a gente fala de medicina integrativa, de integração, é que eu vejo a facilidade da constelação em criar um novo hábito. Fica fácil para a pessoa conseguir criar um novo hábito, que eu acho muito importante. Por exemplo, assim, olha, eu preciso comer frutas, né? Colocar uma alimentação mais saudável na minha vida. Mas na minha memória, a última vez que eu comi fruta foi com a minha avó, ela faleceu tão triste, fruta para mim agora. Eu adorava fruta. Mas eu comia lá, com a minha avó, ela ia comigo, não sei, a minha avó morreu. Você consegue quebrar essa informação e trazer hábitos novos, né? E promover saúde a partir disso. Né? A partir de qual idade pode ser feita a constelação? Nossa, isso é fantástico. Então, né?
Vamos lá, as regrinhas, aquelas assim. A constelação que eu fiz da criança, numa criança recém-nascida com um dia. Que isso, Francine, pelo amor de Deus. Um dia. E ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, assim, eu fiz uma constelação de integração. Então, a mãe, ela já tinha tido outros filhos, mas ela tinha gerado meninos. Era a primeira menina. Então, gerar menino é uma frequência. Gerar menina é outra frequência, né? Então, ela trouxe memórias com isso. Então, quando nasceu, ela não conseguia pegar, não tinha confiança, a menina não pegava, ela não foi. Aí eu falei, vamos lá, né? Então, vamos integrar isso. Então, pequenos movimentos. Então, eu posso fazer uma grande constelação, um aprofundamento, eu posso trabalhar com pequenos movimentos. Eu falei, então, vamos lá. Então, vamos conversar com essa criança, né? Vamos colocar isso em ordem. E eu achei muito interessante, né? Que teve uma pergunta que passou, eu não consegui ler. Que nesse caso, por exemplo... Oi? Como a constelação conseguir resolver problemas da nossa vida da infância. Tá, pode também, tá? Pode ir em todas as nossas fases, né? Eu costumo falar as nossas facetas. Então, vamos lá. Não tem uma idade para ser constelado. Normalmente, eu, como profissional, não constelo crianças. Eu prefiro constelar os pais, porque a criança, normalmente, ela está dentro da dor dos pais. Então, eu ponho a criança para dormir no meio do casal, eu ganhei filho, eu esqueci do meu marido. Então, tem uma série de coisas que eu prefiro os pais à criança, tá? Eu tenho uma sala infantil linda aqui, onde eu trabalho com as crianças, tá? Mas a gente não tem uma idade. É só perceber no campo o que será mais contribuição. Se sim, a criança ou a mãe. Tá? Mas não tem. E a questão de como conseguir resolver problemas da nossa vida na infância. Então, assim, tudo que está incomodando pode ser constelado. Então, às vezes você passa por algum... Vamos colocar uma palavra bem forte aqui, né? Vamos fazer um alvoroço. Vamos trazer uma frequência bem forte. Vamos falar sobre um abuso, tá? Então, assim, vamos colocar que eu passei por um abuso na infância. Né? Eu consigo trabalhar isso, sim. A gente pode colocar uma questão ou a gente pode deixar com que o campo mostre essa questão. Então, normalmente as pessoas vêm com uma questão e aparece aquilo na constelação. Principalmente quando a gente tem um representante. Então, o representante age daquela forma, né? Porque existe um campo, uma informação. Então, quando eu coloco um aluno meu, por exemplo, treinado para buscar isso, para buscar essa informação, para a gente, como a doutora falou, né? A gente hackeia tudo isso aí, né? Quando eu faço isso, a pessoa que está representando, ela mostra as dores através dos gestos do corpo, entendeu? Então, assim, ela vai ficar de uma forma, ela como se ela estivesse ali naquele campo, ela deixa o corpo dela disponível para isso. Mas ela tá ali, não é espiritual, não é nada disso. Mas você percebe a transformação energética no corpo dela. Né? Então, a pessoa vai se contraindo. Ela vai se contraindo. Às vezes, quando eu estou num grupo, eu não gosto de expor as pessoas. Essa é uma metodologia minha, o que eu creio em relação a isso. Então, eu trabalho sem trazer o que é. Então, às vezes, eu tenho... eu normalmente pergunto para a pessoa, porque quando a gente abre o campo, percebe-se que tem uma criança que faleceu. E aí, às vezes, eu tenho a mãe, quando é um grupo, a mãe daquela pessoa que eu estou constelando, exatamente ali. Ou o companheiro daquela pessoa que não foi com aquele companheiro, ali assistindo. Então, não necessariamente a gente precisa falar o que é aquilo, né? Então, o bom para todos, porque todas as pessoas têm alguma coisa que foi abusado, ou a gente mesmo nos abusamos, né? Quando a gente passa do limite, quando a gente come demais, quando a gente faz exercício, uma série de coisas. Então, essa frequência do abuso, quando ela entra numa constelação, principalmente num grupo, e no grupo com cavalos é maravilhoso, porque
cada um está trabalhando essa frequência em uma área da vida diferente. Então, assim, eu estou me abusando quando eu trabalho excessivamente, quando eu, né, estou viciada em trabalho, quando eu estou viciada em comida, ou quando eu crio aquilo para sair do meu presente, né, de não estar ali. Então, qualquer situação pode ser resolvida, desde que seja algo bem estruturado, como eu não lembro quem foi que perguntou, porque já subiu aqui para mim, né? Eu posso constelar a minha infância? Pode. Você pode trazer um fato específico. Aí a gente vai trabalhar aquele fato. Ou a gente pode trabalhar essa frequência, né? Dessa questão desse abuso em todas as áreas, né? Onde você está espelhando isso, como que você está cobrando isso do outro, como está sendo a relação com o masculino, com o feminino, porque não existe só um abuso masculino, né? Existe a questão do feminino também, de estar abusando. O abuso, ele é unissex, não tem essa questão. Então, assim, a gente pode... experiência do constelador e a sensibilidade do constelador. Aí e no teu caso, né, que esse tempo de estrada. Então, né, eu acho que é uma crença minha, né? Se a pessoa chegou até aqui, ela precisa sair melhor do que ela entrou, entendeu? Com então, certeza. se ela me escolheu como terapeuta dela para fazer essa vivência, né? Então, assim, eu tenho muita honra no sistema e muito respeito por essas dores, né? Assim, por muito... não tem jeito, né? Eu amo o que faço, fica difícil. A gente ama o que faz, né? A gente faz o tempo inteiro. A gente não vê oportunidade de fazer, entendeu? Tudo. Os maiores desafios são o combustível. Eu adoro. A gente poder ajudar, transbordar e tudo mais, né? Eu adoro. O pessoal fala, olha, não resolve, vai lá com ela que ela dá um jeito. E eu falo, gente. Aí o pessoal fala assim, não, eu achei interessante, né, que eu recebi uma ligação esses dias de uma pessoa que gostaria de constelar uma maldição. Olha, existe uma maldição no meu sistema. Você constela? Porque eu já perguntei para algumas outras terapeutas que são consteladoras e falaram que não. Eu falei, pode vir. Assim, tão fácil? Aí eu falei assim, olha, a pior maldição... Não é exorcismo, é constelação. Eu falei, a pior maldição que você faz é o que você fala todo dia. É o que como você está se tratando. Quando você olha no espelho e fala, nossa, olha isso aqui, olha aquilo ali. Eu falei, pior do que isso, não existe. A gente não você... O que você está mantriando, né? O que você mantreia todo dia, o que você cria todo dia, o que você está criando todo dia. Não, mas é uma coisa muito terrível, porque na idade tal morre todo mundo. Eu falei, ok, você me garante que eu não vou morrer? Eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, você pode viver bem até você morrer, sem você pensar nisso. Eu falei, mas eu não garanto. Existe muitas outras coisas entre o céu e a terra que eu poderia estar administrando ou, né, conduzindo. Falei, eu creio que você pode fazer outras escolhas. E a técnica permite isso, mas se você vai fazer ou não, também já é uma outra escolha sua. Mas que tal? Né? Até que isso aconteça. Você enxergar as diversas possibilidades, muito provavelmente você não vai escolher morrer, né? Não vai. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa... às vezes morre porque está se matando, né? Sem se enxergar, se abusar, sem se dar valor. Exatamente. Eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho dentro de uma clínica onde eram pacientes terminais, né? Então, assim, difícil, né? É uma situação, tipo, eu tá aqui, eu vou morrer uma semana, em 15 dias, Eu falei, tá bom, então tá. Então, vamos lá. Como você quer morrer em relação a isso? Vamos trabalhar isso para que você, né? No tempo que eu estava lá, nenhum prazo foi concretizado, né? Porque escolhe viver mais, seja quanto tempo for, né? E eu acho que é isso que eu falo, morrer de tanto viver. Então, tá morreu porque viveu demais, agora chegou a hora. Exatamente. Então, morrer de tanto viver. É isso aí, viver mais, cuidar da saúde, cuidar
do campo espiritual, energético, emocional, relacionamentos, e a gente ter vida plena, né? Em todos os sentidos. Saúde plena em todos os sentidos. Quanto tempo você quer morrer? E demais. Eu costumo dizer que eu tô na hora extra. Minha família quer me matar quando eu falo isso, né? Eu costumo dizer, elas ficam bravíssimas, muito bravos comigo, porque eu Aí, tive uma esse experiência. sossego, esse Eu tive... sossego seu, você vai ser minha paciente integrativa, ó. Então, né? Da sua saúde, você vai viver muito. Então, eu tive a oportunidade de entrar dentro de uma egrégora de uma doença bem grave, né? Assim, com bem pouca chance de vida. E eu não sei, né, gente? Eu escolhi viver. E quando eu escolhi viver, eu escolhi fazer diferença na minha vida e na vida das pessoas que queriam fazer diferença. E eu acho que criou um profissional aí. Eu Aí tô que tá. aí. Eu costumo dizer, aproveitem, Exatamente. gente. Aproveitem. Aproveitem aí. E eu larguei tudo, né? Eu larguei emprego de 17 anos, eu reestruturei a parte de relacionamento, eu mudei tudo. Eu acho que eu olhei para tudo que eu estava passando, e eu estava no meu primeiro, gente. Eu estava fazendo meu primeiro curso de constelação. No meio do curso de constelação, eu descobri tudo isso. Eu falei, nossa, que bom, meu Deus, obrigada, porque eu tenho aqui um amparo bem grande, né? Mas a gente não precisa esperar a situação drástica para escolher viver, né, Fran? Exatamente. A gente pode cuidar antes, se amar antes, escolher viver a qualquer momento. Escolher viver agora, né? Exatamente. Então, isso tudo que eu passei, na realidade, fez com que eu pudesse ver. Olha que eu entrei numa egrégora de uma doença pesada, né? Tenho muitas informações ali. E até estar vivo também é pesado, né? Fulano morreu, você tá vivo por quê, né? Não tem mais essa, né? Ô, você tá vivo por quê? Como assim? Falei, escolhi aqui, tô indo bem, sempre bem, né? O cara, acho que eu costumo brincar. Ele recebeu tanto e-mail, plim, 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 não, deixa essa menina lá, porque trazer ela pra cá vai dar um rolão aqui. Deixa ela lá. E eu poder transformar isso na minha vida. Olha, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu criei isso? O que eu não tô fazendo? Realmente, eu descobri que eu já estava morta há muito tempo. Né? Que aquela história assim, manda a Francine que ela resolve, ela é ótima. A primeira ganha todos os prêmios, não sei o quê, mas eu não tinha vida, eu não tinha uma alimentação saudável, a que preço? Então eu pagava a preço de vida. E a doença entrou aí apenas para me mostrar isso. Que é? Você vai morrer, você vai viver. Entendeu? Então são coisas diferentes. A doença é uma coisa, a vida é uma coisa e a morte é outra coisa. E a energia da morte, ela também precisa se estabelecer, porque senão as coisas não acabam. Então, assim, eu tô com uma doença, ela precisa finalizar. Então, quem finaliza isso? É essa energia da morte. É essa energia que vem para te trazer e falar, e aí, o que você quer? Só que eu percebi depois, né, porque quando você tá no vucu-vucu do dia a dia, de passando em cima de você, de tudo mais, você não percebe. É tão gostoso. E aí, quando eu fiquei doente, gente, foi o máximo. Porque eu descobri que o carro era da empresa. Não era meu. Era lindo o carro, maravilhoso, era da empresa. Né? Que o meu salário não era meu salário, porque eu tinha um salário fixo e um outro comissionado. Entendeu? Então, assim. Você quase não estava se usando, né? Quase. Trabalhando muito. Não vivendo nada, né? Então eu tava assim, solteira, sem filho, sem nada. Eu falei, gente, peraí, porque se você tem filho, você já tem 2 estrelinhas, você vai ser mandado embora, né? Da multinacional, e não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, gente, espera só um minuto, eu tô em transe, eu caí em si. Então é como o corpo fala pra você. Olha que grande oportunidade. Se você continuar, você vai morrer. E é engraçado que eu antes de eu adoecer, eu tinha sofrido 2 acidentes, eu não tinha percebido. Então, assim, já era teve que ter, já era. Então, teve que ser algo muito grande para parar. Para que eu pudesse olhar para mim. Mas exatamente. E quando eu me
percebi dessa forma, né, que veio a consciência de tudo isso, foi exatamente isso. Eu falei, eu não quero mais essas coisas. Por que que as pessoas... Então, a energia que começou o meu consultório, que firmei, foi exatamente isso. Por que que as pessoas têm que adoecer? Chegar a adoecer para tratar. Chegar a esse ponto para tratar. Não, não precisa. Não precisa. Então, nós vamos aproveitar essa Pode história ser da leve, Fran, divertido. uma história real, né? Para chamar a atenção de todo mundo do viver agora. Agora. Vamos ver nossa saúde, vamos ver nossos pilares. Amanhã eu faço exame. Hoje está chovendo, não vou caminhada, não. Amanhã não sei o quê. Amanhã, gente, o amanhã, se não tiver o hoje, o amanhã não existe. Por isso, a sua saúde no futuro começa agora. Agora. E seja feliz. A felicidade é algo maravilhoso, né? Empodera, eu acho que empodera. A gente nasceu para ser feliz. Encontrar as fragilidades, corrigir, enxergar as possibilidades e caminhar. Fran, tenho só a agradecer, Fran. Desculpa, não ouvi. Tenho só a agradecer muitíssimo. Imagina. Estou aqui sempre que você quiser. Muito produtiva, eu sempre aprendo muito. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, mas eu agradeço a participação desde já. A live vai ficar gravada. Quem quiser compartilhar, quem quiser assistir depois. Se quiser mandar a perguntinha no direct também, né? Pode mandar. Pode me seguir também, adoro. Né? Pode me seguir. E pode entrar no Instagram aí. O seu é qual, Fran? Muito bom, né? Perfeitamente. É Fran, sabe? Teu Instagram é Francine Papa, né? Não sei, menina. Presta atenção na pessoa, como é que é. Você não lembra, Fran? Não. Eu não posso mensagem para mim. Francine com 2 Cs, Papa. Isso aí, ajuda a coleguinha. Ajuda a coleguinha. E o meu é doutora Nilva Pellegrino, tudo junto. Doutora Agradeço muito. A Adri tá rindo da gente. Agradeço muito, boa noite, obrigada pela participação. Fran, valeu, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Passaram aqui vários nomes aí, alunos meus, colegas, amigos, família, teve um pouco de tudo. Muito obrigada por esse carinho. Demais, né? É bom demais, não é? É bom demais. Ver os próximos, tem carinhas novas. Muito obrigada. Gratidão. E estou à disposição para uma próxima, quem sabe, né? Um próximo convite. Eu vou convidar você para fazer comigo agora. Opa! Estou à disposição também. Que delícia. Querendo transbordar, querendo fazer o que gosta mesmo e vamos em frente. É isso aí. Gente, boa noite. Obrigada mais uma vez. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.